Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. E quem conseguiu durante a vida construir e juntar algum patrimônio, independentemente do valor, sabe que esse processo, na maioria das vezes, vem com grandes sacrifícios, suor e disciplina. Por esse motivo, é sensato buscar uma forma do seu patrimônio não ser dilapidado na sua ausência, seja com impostos de transmissão ou custos altíssimos de inventário. E para isso, a holding patrimonial familiar é um mecanismo legal que protege as famílias em situações como essa. Para falar sobre esse assunto aqui conosco, nossa convidada de hoje é Camila Hosken, advogada especialista em direito tributário e sucessório. Bem-vinda, Camila. Obrigada. Camila, para a gente começar então, o que vem a ser essa holding patrimonial familiar e como ela funciona? Holding familiar nada mais é do que um planejamento sucessório e um planejamento tributário, né, onde é uma forma de trazer para dentro de uma empresa todos os seus bens e, a partir daí, ter cotas de outras empresas e, a partir daí, movimentar e fazer toda a parte sucessória dentro dessa própria empresa. O artigo 2º da lei das SAs, ela permite que você tenha uma empresa somente para guardar cotas de outras empresas. Então, nós montamos uma empresa onde ela tem participações de outras empresas, ou cotas, ou simplesmente patrimônios. O artigo 156 da Constituição, o artigo 153 do Código Civil, ele permite que você use de forma suplementar as regras da SA numa LTDA. Então, favoreceu com que, quando você ouvia falar de holding, de grandes empresas, de pagar menos impostos, tudo isso era relacionado a uma SA. E hoje você tem esse benefício com uma LTDA. Você pode utilizar esses mesmos mecanismos numa empresa limitada. E, com isso, existem regras e formas de fazer para que você pague menos imposto, tudo, lógico, que dentro da lei, usando as próprias possibilidades jurídicas para isso. Incentivos. E incentivos, exatamente, de você trazer esse patrimônio pessoal para dentro da empresa e fazer uma organização, porque nada mais é do que uma organização, né, do seu patrimônio, e organizar toda a parte tributária desse patrimônio. Então, por exemplo, você pega o artigo 156 da Constituição, ela te dá a imunidade de você trazer o seu patrimônio próprio para dentro da empresa sem precisar pagar o ITBI, que é o Imposto de Transmissões Imóveis. E o artigo 142 também da RIR, que é a Lei do Imposto de Renda, permite que você traga esse patrimônio pelo valor da declaração do seu imposto de renda. Então, você traz o patrimônio para dentro da empresa. A partir daí, você faz toda uma organização tributária ali dentro. Então, por exemplo, você tem um apartamento. Esse apartamento você põe para alugar. Você vai estar pagando na pessoa física 27,5%, tá, de imposto de renda. Se você colocar ele dentro da empresa, você vai pagar 11,33%, ou seja, você diminui absurdamente. Ou seja, eu não estou fazendo, até agora eu não estou fazendo nenhum planejamento sucessório. Eu estou fazendo simplesmente uma organização patrimonial trazendo dentro da empresa. Existem, né, realmente esses incentivos para você trazer. A partir daí, você vai fazer uma organização sucessória. Então, eu posso doar essas cotas para os meus filhos e vai pagar o ITCMD da mesma forma, vai ter a doação interna de cotas. Só que você vai fazer por um valor menor do que o valor venal, que se fosse no inventário, porque é pelo valor que entrou para dentro da empresa. Você tem formas de levar para um imposto mais vantajoso, porque, vou dar um exemplo, uma coisa é você ter as cotas, quando você coloca ela dentro de uma empresa, ela passa a ser um bem móvel. Um bem imóvel, você transforma ele em bem móvel a partir do momento que você coloca ele dentro da empresa. Porque ele está cotizado, algo assim? Exatamente, porque o ITCMD é um imposto estadual, o Imposto de Transmissão Causa-Mortes.
Ele vai de 1% a 8% e ele é um imposto estadual. Ele é de 1% a 8% porque é o Senado que determina. É uma lei federal. Mas é um imposto estadual. Então, cada estado que diz qual é a alíquota. Então, ela vai de 1% a 8%. Rio de Janeiro é 8%, aqui Brasília é de 4% a 6%, São Paulo é 4%. Então, você pode colocar uma empresa que ela o domicílio fiscal dela é em outro estado que tem um ITCMD mais vantajoso, como, por exemplo, Manaus, que é 2%. Então, a partir do momento que você leva seu patrimônio para dentro da empresa, você pode transformar os bens imóveis, que era um apartamento, que era uma casa, em cotas e essas cotas serem movimentadas na parte da doação em outro estado. Nossa, então, além de o valor original de bens ativos serem transferidos para dentro da holding, né, com esse valor original e não venal, é isso? Sim, exatamente. Ainda a pessoa, digamos, uma família no Distrito Federal, pode colocar o domicílio desse CNPJ, dessa holding, em outro estado? E pagar a doação no outro estado, exatamente. E é possível, totalmente lícito e normal. Camila, outra questão interessante, você estava comentando sobre a holding ter cotas de outras empresas e bens familiares. Afinal, gente, o tema do programa é holding familiar patrimonial, né? E se a família não tem cotas de outras empresas? Eu quero criar uma holding, a holding vai ser minha empresa, meu CNPJ ali para minha família, e eu tenho ativos que eu quero transferir. Um terreno, né? Uma casa. E precisa ter cotas de outras empresas? Não. Ou foi um exemplo mesmo? Foi um exemplo, Você pode, sim, trazer um patrimônio pessoal para dentro da empresa e, a partir daí, fazer toda a parte do planejamento sucessório internamente. Legal. De que forma, na sua opinião, que a holding protege mais o patrimônio dessa pessoa, dessa família, do que num processo de inventário normal? Tá. Se você for fazer um inventário, você vai precisar contratar o advogado, vai ter o imposto de transmissão, vai ter os emolumentos cartorários ou processos judiciais. E a maior tranquilidade de se fazer uma holding é realmente não ter o problema de passar para o inventário. É porque você consegue reunir com a família e ali já definir o que vai ficar com o que, ou como vai ser essa divisão interna. Enfim, você organiza toda a parte patrimonial. Mas que tem muitos custos passar por um inventário, tem. E o valor do ITCMD é pelo valor venal. Aí vai ser no local, se for um bem imóvel, como um apartamento no Distrito Federal, você vai pagar um imposto, se for acima de 6 milhões, vai ser, não, acima de 4 milhões, vai ser de 6%. Então, porque aqui o imposto ele é progressivo. Ele é de 4% até 1 milhão, 5% até 2 milhões e a partir daí vai 6 milhões em diante. 6% em diante. Ai, desculpa. Camila, eu imagino que quem está nos assistindo agora está pensando, poxa, interessante essa ideia da holding familiar, patrimonial, mas quais são as burocracias para se abrir uma holding familiar? Não são muitas, não. É bem simples até. Você vai abrir uma empresa como abre uma empresa normal e vai precisar de um contador para fazer essa manutenção. Mesmo assim, ela é organizada e orientada por nós. E a junta comercial é da mesma forma que abre uma empresa. A diferença de falar assim, por que eu não faço com um contador, então? Você só abrir uma empresa, não é fácil porque existe todo um trabalho que é feito de tripé, né? Que é a parte sucessória, é a parte empresarial e a parte tributária. Então, o que precisa é uma pessoa que é técnica no assunto para poder interpretar a sua necessidade de acordo com a empresa. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente que ele acabou de passar por um inventário e recebeu um prédio nesse inventário. E ele colocou
que vai fazer a holding agora, gastou quase 1 milhão só de imposto e estou abrindo uma holding para ele. Mas ele colocou uma condição, ele falou, eu quero fazer essa holding, mas com um objetivo. Eu não quero que futuramente, quando eu vier a falecer, em hipótese nenhuma, minha filha menor de idade, quem vai administrar o patrimônio dela vai ser a ex-esposa. Quer que quem administre seja a filha maior de idade ou o filho maior de idade. Então, nós fazemos toda essa organização patrimonial, onde o direito sucessório, quem vai ficar com a guarda dessa criança, com certeza vai ser a mãe, a ex-esposa. Mas o patrimônio não necessariamente precisa ficar com a ex-esposa. Eu vou dar um exemplo, a Marília Mendonça, né, que faleceu. O patrimônio, ele desce, ele não sobe para a mãe. Porque como tem filho, nunca vai para a mãe. Então, pela ordem sucessória, automaticamente, a mãe não tem direito nenhum. O único que tem direito é o filho, que é menor de idade. Quem teria os direitos de administrar seria o pai, né? O pai da criança. Então, eu estou falando do direito sucessório, não estou dizendo como que está acontecendo hoje na prática, mas o direito sucessório, depois que você tem filho, ele só desce, ele não sobe. Se você quer beneficiar a sua mãe, você vai ter que fazer ou um testamento ou uma holding. Se fizer o testamento, obrigatoriamente o processo vai ter que começar pela via judicial. Ou seja, vai ter uma validação desse testamento para dizer se ele é válido e eficaz. É um processo de jurisdição voluntária que vai durar no mínimo 1 ano. Para depois abrir o inventário, considerado válido e eficaz, abrir o inventário e fazer toda a sucessão. Se você fizesse uma holding, você pode já fazer toda essa organização patrimonial, já dividir, dizer quem vai ficar com o quê, como que vai ficar, fazer essas doações, trabalhar, continuar com o usufruto vitalício, ou seja, os filhos vão ser sócios cotistas, mas quem tem usufruto, quem tem administração, quem tem os direitos políticos, tem a possibilidade de você ter uma cláusula onde você pode reverter, pegar novamente o que você doou, né? Vamos dar um exemplo, você tem um novo filho, já doou tudo para os filhos e agora apareceu um novo filho, como é que fica? Tem como colocar uma cláusula de reversão, ou seja, a gente faz toda uma organização tributária e sucessória para que futuramente não precise passar por inventário, só uma alteração contratual, porque é uma instituição e nessa instituição só vai ter uma alternância ali de cargos. Da mesma forma, eu dou o exemplo da coroa da Rainha Elizabeth. Ela faleceu, mas o patrimônio era da coroa. Ali só trocaram os papéis das pessoas que ocuparam o cargo. Então, não precisou fazer um inventário. Você comentou sobre prazo, né? Eu acho que muitas famílias que estão nos assistindo agora já devem ter passado por processos longos de inventário, né? E traumáticos, inclusive, às vezes causando brigas entre familiares por essa questão da desorganização, até de não saber o que fica com quem de uma forma clara e transparente. E eu queria que você comentasse nesse aspecto de até união familiar, né, harmonia familiar, quais os ganhos e as vantagens da holding nesse quesito da união familiar e até em termos de prazo e agilidade. Olha, eu acho que a maior tranquilidade para um genitor é saber que os filhos não vão brigar depois que ele for. Eu acho que a paz de espírito é a maior contribuição que eles têm. E o que acontece? Nós trabalhamos com inventário, a gente atendeu só ano passado mais de 7.000 pessoas, dando consultoria e tudo mais. E eu vejo que a maior aflição do herdeiro é saber assim, é a opinião do outro, se para ele vai ficar bom. Eu estou fazendo tudo conforme a lei, eu quero fazer tudo certinho. Então, assim, a primeira vontade dele não é brigar. A primeira vontade é fazer tudo dentro do que é certo, né? Do que é correto e tudo mais. E ele preocupa muito com a opinião do outro irmão, a opinião. E eu faço videoconferências e
coloco a família toda ali para estar conversando conosco, eu explicando, olha, a legislação diz isso, e acontece muito. Hoje nós estamos num país onde o casamento ele passa 3, 4 vezes, então tem filhos do mesmo casamento, filhos de casamentos anteriores, enfim, todo esse questionamento vem, né, sobre essas questões, e tem muita briga também. Olha, eu não quero deixar, eu não quero resolver, eu não quero... E não tem coisa melhor do que você já fazer essa organização para não ter que precisar de passar por isso, porque além de ser muito moroso, a justiça ela é demorada mesmo, da forma que eu estou falando, para abrir um testamento onde todos concordam, tá? Não estou colocando briga, um testamento simples, onde todos concordam, vai no mínimo 1 ano. Um inventário judicial, vamos imaginar também que todos concordam, porque se tiver menor de idade, automaticamente ele vai ter que ser obrigatoriamente judicial. Então, um inventário comum vai durar no mínimo 3 anos, e se não tiver briga nenhuma, sem nenhum litígio. Então, o que a gente faz para diminuir isso? É um inventário extrajudicial, que realmente é uma forma de sair da morosidade do judiciário e se organizar com uma hold familiar, que aí nem precisa passar por um inventário, não precisa contratar advogado, vai fazer só uma sucessão interna dentro da empresa. A gente vem falando em sucessão, inventário, mas você comentava comigo antes do programa sobre a importância também de uma holding para um casamento, em caso de separação, em caso de divórcio. Como que é a importância da figura da holding para uma família, para um casamento? Sim. Na verdade, se você for ver nos Estados Unidos, lá mal começou já nasceu, eles já fazem uma trust, já fazem uma empresa, já tem toda a parte organizada para trabalhar essa parte de sucessão. E hoje eu tenho proposto para muitas pessoas que estão em processo de divórcio, resolveu divorciar, vamos dividir os bens. Vou ficar com a casa da praia, o outro vai ficar com o apartamento, o outro vai ficar... Vamos vender tudo. O que é melhor? Eu acho que a maior preocupação deles não é em vender os patrimônios, porque vai ter que gastar colocar imobiliária para vender, corretor, vai ter enfim, vai pagar por um valor, de repente vai conseguir um valor muito mais baixo do valor de mercado para poder dividir. O que eles preferem? Não vamos fazer um acordo? Vamos colocar tudo no nome já dos nossos filhos. Como? Dentro de uma hold familiar, através da doação, nós ficamos com o usufruto vitalício e se resolve ali. Por quê? Dessa forma, não comunica com os novos cônjuges, então, se eles casarem novamente, está ali dentro daquela empresa. Se esses filhos vierem a ter também os cônjuges, também não se comunica, porque é uma doação interna dentro da empresa. E qual a vantagem de fazer uma holding e não uma doação por si só no cartório, por exemplo? Porque dentro da holding você continua com toda a administração. Se você fizer hoje uma doação para um filho seu menor de idade, se você quiser reverter esse patrimônio, falar, não, tive um problema de saúde, preciso pegar ele de volta. Você vai ter que entrar com uma ação para o Ministério Público concordar para você poder reaver esse patrimônio que você colocou no nome dele com usufruto vitalício seu. Dentro de uma empresa, não. Dentro da empresa você pode ter toda a sua administração. Não quero mais esse patrimônio. Eu quero agora trocar por um maior. Troca ali dentro da empresa. E quem troca? É definido o papel de cada um da família? Tudo vai ser dividido conforme o acordo de sócios. A gente faz um acordo de sócios e ali vai ser definido quem vai ter a administração, quem pode decidir sobre tal patrimônio. Até se tiver algum conflito, quem é o terceiro que vai resolver esse conflito e não o judiciário. Até isso você pode dispor dentro de uma empresa, dentro de um acordo de cotistas. Está parecendo muito interessante para todas as famílias, porém, a dúvida é, para quais famílias essa proteção legal da holding se aplica? É variável, isso é relativo? Existe um valor absoluto, fixo, a partir de tanto de patrimônio? Como que funciona isso? Olha, isso varia muito, porque é um estudo. Eu costumo, no escritório,
cobrar um valor para fazer uma avaliação sobre o patrimônio. E aí eu te digo se é possível ou não fazer uma holding. Então, às vezes a pessoa tem 2 patrimônios, um patrimônio e um carro, e ainda assim vale a pena fazer a holding. Então, depende muito, a gente vai ter um estudo. Eu vou dar um exemplo. As pessoas, eu fiz agora um inventário de uma fazenda. E só de imposto ela teve que pagar mais de 400 mil. Só que o valor, quando ela adquiriu essa fazenda, era um valor ínfimo. Ela não tem hoje um capital de giro em condições de pagar esse imposto. Aí o que ela fez? Ela arrendou a fazenda para um terceiro e com esse valor ela está pagando o imposto para conseguir fazer o inventário. E posteriormente vai fazer a holding. Por quê? Porque colocando já no nome da empresa, depois o seu sucessor não vai ter que passar por tudo isso novamente, né? Só que o arrendamento ela fez, de novo, em nome de pessoa física, está pagando 27,5%. Se tivesse feito em nome de pessoa jurídica, só aí, independente de planejamento sucessório, 11,33%. Então, assim, é uma diferença bem considerável no ano. Então, tem valores que não precisa... eu vou fazer uma organização tributária e que não significa exatamente o valor do patrimônio, e sim como que ele movimenta esse patrimônio. Você comentou aqui essa questão das alíquotas, de não pagar os 27,5% e sim 11,33%. Você comentou também que para abrir uma holding não é tão burocrático assim. Sim. E além do benefício de se poder colocar o CNPJ, colocar essa holding em outro estado, cuja alíquota do ICMD seja menor. ICMD, isso. Na sua visão, por que há tanta facilidade para se pagar menos imposto? Na sua visão, assim, por que o governo estadual, federal, permite isso, permite a essas famílias se livrar de um imposto maior? Para o país crescer, ele tem que ter liberdade econômica. Então, eu acredito nisso e o Estado já foi muito intervencionista. E depois, agora com a Constituição de 88, com o Código Civil, com as leis da SA, com a Lei da Liberdade Econômica, tudo isso favorece sim você trazer o patrimônio para dentro da empresa, que é uma forma de você institucionalizar o seu patrimônio e, a partir daí, fomentar maior o mercado, né, profissional mesmo. Você está organizando, porque se você está alugando ou trabalhando com alguma coisa na pessoa física, já está errado. Você já tinha que ter trazido para dentro da empresa, porque você tem que se organizar para que você tem mais de 2 apartamentos, 2 imóveis, onde você está trabalhando com aluguel. Traga para dentro da empresa, organize de uma forma onde você vai pagar menos imposto, de repente você vai ter que colocar uma pessoa para administrar isso, vai contratar, vai fomentar o mercado. Então, o objetivo nada mais é do que realmente fomentar o mercado. A gente tem um minutinho ainda de programa, eu queria que você, para concluir, falasse sobre a importância de se manter o legado de uma família com a holding. Eu vejo que quantas empresas... Você percebe que quando o patriarca falece, a empresa se acaba. E empresas, assim, eu vejo, tem tantos restaurantes, eu vejo muito restaurante, principalmente, né, de família, que virou já é tradição em tantos lugares, mas aí o patriarca falece ou a matriarca falece e aquilo vai embora. Por quê? Porque não foi feita uma organização para quem vai ficar com o quê. E muitas das vezes o herdeiro ele não quer ser sócio, ele não quer ser sócio do irmão, ou seja lá quem é o herdeiro, e ter que prestar contas, porque é muito difícil lidar com família, né? Então, realmente acontece muito de quem tem a maior cotas daquela empresa que se acabou,
né, que nem se acabou, que se herdou, digamos assim, daquela empresa, é uma pessoa que não tem mais interesse em movimentar. É a viúva que não tem o mínimo interesse em manter mais, não tem mais ânimo para manter aquele negócio. E aí, como ela tem uma maior quantidade na herança, os outros herdeiros não querem comprar, não querem adquirir, não querem se organizar para isso. Então, acontece sim de muitos negócios se perderem por conta disso. E na holding familiar, você pode sim colocar aquele que tem mais afinidade com uma área, trabalhando ali, e até proteger aquele que poderia ser engolido por aquele que está administrando. Acontece muito em fazendas, por exemplo, onde um assume, né, e fica responsável por tudo, e os outros não tem nem noção do que está acontecendo. Né? E o pior de tudo é que na hora de fazer o inventário ainda complica, porque ele continua com o próprio legado, então os bois, toda a parte do maquinário já está no nome do falecido, ele está crescendo o patrimônio do falecido, aumentando o ITCMD que vai ter que pagar um dia que fizer inventário, e não resolve, porque o imposto é tão alto que não consegue resolver. Ainda que no Brasil o nosso imposto TCMD ainda é um imposto considerado com o resto do mundo, né, um imposto baixo, mas ele é muito difícil para as famílias arcar com um imposto de 8%. Você tem que fazer um seguro de vida, você tem que se programar, e pouquíssimas pessoas pensam em planejar o futuro dessa forma. Muito obrigado, Camila Hosken, pela participação aqui no Cidadania. Obrigada, o prazer é todo meu. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista e todos os nossos outros programas já estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá e ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.